2 de novembro de 1982, tinha planeado um voo de treino de acrobacia para a zona Eco, na zona de trabalho da OTA. Esta zona é uma zona que fica a oeste da Serra de Monte Junto, entre Monte Junto e Torres Vedras. Estaremos sós no universo? Esta é uma das maiores questões que o homem coloca e para a qual ainda não obteve resposta. A vida extraterrestre, do ponto de vista da probabilidade matemática, é algo tão palpável como a nossa própria existência. OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Há muitas pessoas que dizem ter visto objetos voadores que não conseguiram identificar. Olha lá, quem é que descolou agora, pá? Foi o Guerra. Estás-me a ver aquela lata? Estamos nos anos 80 e continuamos a usar coisas destas, pá. Mas tu querias o quê? Querias que o Guerra levasse um F-16 para um voo de instrução, é? Aqui Alfa 5, estou a sobrevoar Monte Junto. Roger, Está tudo ok por aí? o que é que te parece? Roger? Roger. Mas afinal de contas, quem é esse Roger? Está aí o Garcê. Roger. E ele a dar-lhe. Ouve lá, eu já te disse várias vezes que não conheço Roger nenhum. Roger. Olha lá, ó Garcês, e quando é que nós fazemos aí um joguinho de controladores? Contra pilotos. Sim. Quando vocês quiserem. Vocês é que estão sempre a adiar. Quando estou a subir para a altitude de trabalho, naquela zona máxima altitude era de 6.000 pés, cerca de 1.800 metros de altitude, quando ia passar por 5.000, 5.500 pés, entre a volta dos 1.500 metros, sou surpreendido porque olho para o lado esquerdo e vejo um reflexo como se fosse o reflexo do cockpit de um avião a jato. E eu, quando olhei e que fico a pensar o que é que tinha visto, reparei que, na verdade, o reflexo que eu tinha visto não tinha asas, não tinha fuselagem. Peço à torre para me informar se tem companhia. Negativo. O radar diz que estás sozinho. Tens a certeza? Está no meu campo de visão. Absoluta. Tu estás aí a ver coisas. Pois estou. Está mais perto. É um... É o quê? Porra, aquela merda não é um avião. Então é o quê? E aí me surpreendeu mais, eu voltei com o avião cerca de 180 graus pela esquerda, para cima do objeto, porque eu estava apontado naquele momento a norte, e voltei com o avião a 180 graus. Nesse momento que eu voltei para cima do objeto, que para mim, eu pensava que ia junto ao chão, a rapar, como nós costumamos dizer, na gíria da aviação. Ao mesmo tempo que eu aponto o avião ao objeto, ele sai do sítio onde estava para a minha altitude. Isto são cerca de 10 segundos, depois fui lá testar esta manobra de uma volta apertada, com a velocidade que o avião tem, e são cerca de 10 segundos que o objeto leva desde o chão até ficar por volta dos 5.500 pés, portanto cerca dos 1.500, 1.800 metros de altitude. Eu continuei a voar direto ao objeto e o objeto, que se mostrou por vezes instável, começou a ganhar estabilidade, parecia parado no mesmo sítio, fixo no espaço, e de um momento para o outro começou a descrever um movimento circular, elipses pela esquerda, e eu, para não perder o objeto, comecei a voar atrás do objeto. E a partir do momento que ele começa a descrever a primeira elipse, ele faz estas elipses com uma velocidade louca. Peço descrição do aparelho, Roger. É uma espécie. É uma esfera. Ah, merda, pá. É malta. Venham ouvir o que o Guerra está a dizer. Essa merda é uma bola de futebol, pá. Pá, se não acreditam, mandem cá outro avião. Tu estás, mas é bêbado. Júlio, tu estás a falar a sério? O gajo está a gozar contigo, ó, pá. Anda cá, Garcês. Deixa ver esta merda, meu. À segunda vez que o Júlio falou para a torre a informar o que estava a passar, decidimos ir lá ver, porque achámos que era estranhíssimo, não é? E acelerámos como pudemos direitos a ele. E realmente lá o vimos ao fundo, junto ao Monte Junto, a descrever voltas para a esquerda, e via uma
ao longe uma bolinha que andava à volta dele, com uma velocidade angular extremamente elevada. Devo dizer que eu não ia a voar o avião, ou seja, não ia aos comandos, ia sentado apenas, o Gomes é que levava o avião, e ao chegarmos junto do Júlio Guerra, entramos em volta pela esquerda, isto durou sempre, foi sempre em volta pela esquerda, uma vez que o Júlio sempre a voltar para a esquerda, e ao entrarmos na volta, ficámos, portanto, diametralmente opostos, não é? Realmente apercebemos-nos de uma coisa que estava ali a voar. Em termos de tamanho, para dar uma ideia também, a princípio eu não me apercebi porque num céu completamente limpo como estava, sem referências nenhumas, de contraste, uma coisa redonda com daquela natureza, pode ser muito grande e estar muito afastada, ou muito pequena e estar muito perto de nós, não é? E não se tem noção do tamanho. Entrámos na volta e eu aproveitei também nessa altura para falar para a torre e dizer que estava lá e que éramos mais dois e confirmávamos o que estava a passar. Quando eles são filtrados por uma rede, digamos, exigente, de malha fina, para realmente expurgar, digamos, a parte que é escória e que não é credível, ficam muito poucos avistamentos credíveis. E eu volto ao princípio, dizendo que dessas narrativas de avistamentos, aquelas que oferecem uma margem de credibilidade maior são, até hoje, no meu conhecimento, esses depoimentos dos pilotos, que são, digamos, profissionais credíveis, profissionais educados, digamos, especializados profissionalmente e que observaram efeitos mensuráveis nos seus aparelhos de bordo. Imagine-se um hambúrguer, era exatamente isso. Ou seja, eram duas calotes. Depois dos nossos depoimentos, nós fizemos os desenhos, temos aqui o processo todo em separado, e depois eles chegaram à conclusão de fazer mais ou menos uma maquete, um desenho mais ou menos aproximado do que seria o objeto. Isto será aquilo que eu ia agora descrever do que é que se passou depois, do que eu vi e com a informação que o Garcês também deu com o que está aqui desenhado no processo, seria mais ou menos um objeto deste género. Não sei se... Isto visto da parte de baixo. De baixo, considerando que há um baixo em cima, se é que há numa forma duas destas, não é? Duas calotes. São duas considerando calotes. Isto. Eu digo isto porque eu é que dei mais ou menos uma ideia desta forma da calote inferior. Porquê? Porque depois de estarmos a fazer aquelas voltinhas, eu já cansado disse para o Garcês, eu vou terminar com isto. Eu tenho que ver melhor o que é o objeto, o que é isto. E então aquilo que me surgiu foi fazer a interseção ao objeto. Interseção não é mais do que ir no caminho mais curto direto ao objeto. Em termos de qualidade, e aí sim, em termos do elevado índice de estranheza, isto é, em que realmente uma observação e o caso concreto em apreço, de facto, apresenta, índice e performances assinaláveis do ponto de vista de qualquer coisa de extraordinário, eu diria que é o caso de Monte Junto. Entre 15 e 20 minutos, esta observação reporta-se a um objeto concreto, físico, com cerca de 1,5 m de diâmetro, ovoide, metálico, que possivelmente também seria, naturalmente, telecomandado, teleguiado, à distância. Que comportamentos, digamos, que objetivos, que razões é que faziam que aquele objeto estivesse ali, continua naturalmente a ser uma incógnita. O que é certo é que a própria reação dos pilotos, a própria atenção dos pilotos perante este fenómeno, perante este objeto, permite excluir à partida qualquer tipo, enfim, de alucinação ou má interpretação ou deficiência visual ou qualquer outro fator de ordem, digamos, objetiva em termos das condições de observação. O tempo estava magnífico, não havia uma única nuvem, 11 da manhã, uma plena manhã de novembro, claríssimo, transparente, portanto, estavam todas reunidas todas as condições ótimas para uma perfeita observação. Eu já me sentia cansado e, de qualquer modo, gostava de saber mais qualquer coisa sobre o objeto. Via-se só aquela bola brilhante a descrever os círculos. Por vezes dava-me a impressão que tinham uns movimentos oscilatórios ou rotativos de rotação. Tumbling. De rotação no próprio objeto. Isto era um movimento de translação. Vamos lá, em volta dos aviões que nós estávamos dentro do círculo e o objeto mostrava, por vezes, um movimento de rotação. E se te recordas, desacelerava quando passava entre nós. Por vezes desacelerava. Agora não sei se essa desaceleração seria da aproximação ou afastamento. Não, a mim pareceu-me na altura, e conversámos isso depois, parecia realmente que aquela coisa desacelerava entre os aviões
E depois, quando saía do nosso raio de volta, acelerava outra vez para nos ir apanhar mais à frente, o que era estranho. Porque o objeto conseguiu manter sempre uma das calotes, a superior, sempre voltada para nós. Andou sempre com essa calote voltada, porque isto é uma ideia que nos surgiu na investigação que foi feita. O sol era 10h30, 11 horas, eram por volta das 11 da manhã, o sol estava de sul, e então o objeto manteve sempre uma daquelas calotes, sempre a mesma face voltada para o sol. Nós nunca vimos a outra parte, vamos lá, considerada de trás. E é nessa altura que eu digo que eu vou tentar aproximar-me do objeto, vou tentar ver o que é que será, descobrir qualquer coisa, porque na verdade estava cansado, o que é que vamos fazer com isto, ao fim de 20 minutos. Ali às voltinhas, tinha que se decidir qualquer coisa. E eu disse para o Garcês, olha, eu vou-me aproximar do objeto, vou interceptar ali o objeto. E o Garcês disse, não faças uma coisa dessas. Eu disse, pá, estou cansado, e nem respondi mais ao Garcês. Então imaginei o objeto a passar por trás de nós já estávamos dentro da elipse do objeto, e quando ele vai passar, vamos lá, nas minhas costas, eu aponto mais ou menos o avião a direito para a zona onde ele iria passar, ou passava normalmente, que apontei mais ou menos para a zona de Torres Vedras. Eu pensando, logicamente, quando tomo uma decisão destas, penso que nem que o objeto caia em cima de mim, ou que entre em conflito comigo, eu tenho reflexo suficiente para me desviar do objeto. O que não aconteceu. Foi ao contrário. Apanhei um grande susto, e o objeto para mim era uma bolinha pequena, como já referi, também no automóvel, apareceu então dentro daquelas dimensões que a gente chegou à conclusão por aquilo que o Garcês tinha visto quando o objeto ficou mais ou menos chapado no meu avião. O objeto que passou de uma bolinha para um objeto de mais ou menos 2,5, 3 metros de diâmetro. Aí é que eu apanhei um grande susto e o objeto não bate em mim porque faz aquela manobra que nós chamamos um tipo aerobrake, que é aquilo que faz um helicóptero quando foi a aproximar do chão. Literalmente travou no ar. Ele trava no ar, faz uma travagem aerodinâmica e é aí que ele mostra a tal parte da outra calota em que ele vira por cima de mim. O Garcês aí é que vê melhor o objeto. Eu acho que o objeto neste momento até ficou um pouco, vamos lá, desorientado ou desestabilizou-se um pouco, foi a ideia que eu tive quando ele passou por cima de mim e eu fiquei debaixo do objeto sem qualquer capacidade de reação. Logicamente que o avião não parou, o avião continua a voar, mas eu tenho cá e ficou-me na minha retina esta imagem do objeto ficar em cima da minha cabeça e eu sem qualquer reação. Não fiz nada, não tive hipótese nenhuma com a velocidade da aproximação do objeto. Convém dizer que, a posteriori, especialistas na matéria, à medida que fomos conversando com pessoas, nos disseram a repetir-se o caso, nunca mais dentro de uma manobra dessas. Mas pronto, foi a manobra que eu achei que devia fazer, ou tentar aproximar do objeto para chegar a qualquer conclusão. Não ficava ali indefinidamente ou até acabar a gasolina nos aviões, sem ver o que é que se passava com o objeto. Logicamente, eu, naquele momento, o objeto ficou por cima de mim, eu passo para a frente, deixei de ver o objeto, pergunto ao Garcês, onde está o objeto? Está aí, porque agora apontou o que é que se passou com o objeto? Aquilo literalmente travou à frente do avião do Júlio, subiu, passou-nos por trás outra vez e apontou à Serra de Sintra, numa trajetória retilínea e esfumou-se. Tipo um relâmpago. O relâmpago é uma questão de velocidade que luz não fez. Nunca mais vimos. Eu acho que tenho uma ideia que ainda vi o desaparecer do objeto. Pois, ele acelerou bastante e apontou, lembro-me perfeitamente, à Serra de Sintra. E desapareceu por aí. O que torna isto inexplicável é, primeiro, uma velocidade angular daquelas, um objeto, quero dizer, àquela velocidade de deslocar-se no nosso meio, no nosso ar, deveria ter provocado um estrondo sónico, coisa que nunca aconteceu, segundo consta, porque as pessoas que trataram da investigação desta situação foram à vertical do local onde nós nos encontramos e ninguém ouviu estrondo sónico nenhum. E haviam de ser vários, porque até uma bala de uma espingarda provoca um estrondo sónico, como se sabe, não é? Por causa da onda de choque que provoca. Não houve estrondo sónico nenhum. Não houve alteração nenhuma no comportamento dos aviões, nem nossa, nem nada. Ficámos apenas pasmados com aquilo, não é? Além de não haver estrondo sónico, há outra coisa. A velocidade angular era de tal maneira elevada que o que quer que fosse vivo, tal como nós conhecemos, um organismo vivo, terrestre, terráqueo, deveria estar a sofrer acelerações de, sei lá, 20 e tal Gs, coisa que vai. Coisa louca. Ou seja, um humano lá dentro o corpo humano, nesses aviões mais sofisticados, vai aos 9 Gs. Sim, ficaríamos, o que fosse vivo lá dentro ficaria literalmente esborrachado. As acelerações violentas
que muitas vezes esses objetos avistados, os chamados OVNIs, apresentam com variações bruscas, muito bruscas de velocidade e de direção de movimento, de trajetória, implicam acelerações que são efetivamente não suportáveis por organismos humanos, pelo organismo humano e eventualmente pelos metais e pelos aparelhos que o homem atualmente fabrica e conhece. Portanto, há realmente aqui intervenções de parâmetros de variáveis que saem fora da escala humana, pelo menos neste estádio da civilização à superfície da Terra, que inculcam a possibilidade de, eventualmente, esses aparelhos, esses objetos voadores não identificados, poderem, eventualmente, ser comandados ou tripulados por seres não sei o quê, nem sei de onde, que têm uma capacidade de realização superior à atual capacidade de realização humana. Eu não tive qualquer experiência a partir daí. Uma coisa que fiz sim, é que anda sempre comigo uma máquina fotográfica. Eu acho que para este exemplo a única coisa que falhou, e para termos os tais 10 pontos nos 10 possíveis, o 100% da situação, falhou para certificar, vamos lá, o acontecimento, uma fotografia, o objeto. Eu, presentemente, ando sempre comigo uma máquina fotográfica. No avião, no automóvel, hoje não trouxe. Acho que seria uma grande coincidência, nós estávamos, como se costuma dizer, no sítio certo, à hora certa, mas acharia uma grande coincidência acontecer uma segunda vez. Se bem que ambos temos entre nós, sei lá, 20 mil horas de voo, a dividir pelos dois, em todas as condições, por todo o espaço aéreo, nunca mais vi coisa nenhuma, não é? Era uma grande coincidência, apenas. Estávamos no dia certo, na altura fomos aquilo que certa. costumo dizer nesta matéria, fomos os felizardos, é que estávamos lá, naquele momento, dia certo, naquele momento estávamos ali. Eu não sei o que é que faria o objeto se eu não fosse, vamos lá, para cima do objeto. Foi o início do acontecimento. Eventualmente a brincar. Não via, não via também o objeto, quando ele ia junto ao chão. Portanto, nem espero, digo-se muito sinceramente, que estou a voar todos os dias e não espero que a todo momento esteja a ver objetos destes. Não, ficou se registado. acontecer, fico mais contente ainda. Claro. Portanto, É isso. aí registarei a fotografia. Lá estão eles a estragar umas colheitas outra vez. Eu tinha 9 anos, quando a primeira vez vou com um tio meu, que ele vai regar o milho, e quando vai para regar o milho, ele vê, e que me diz assim, anda cá, vamos ver uma coisa que tu possivelmente nunca viste, mas eu que já estou farto de ver. Eu vou aproximei-me, e quando vejo que esse vulto e, portanto, tudo isso era em volta de um círculo, vejo, pareceu-me pessoas, não sei se seria, tudo cheio de luzes, e quando nos aproximamos, tudo aquilo voou. Vem cá ver, tira, vem cá depressa. Aquilo todos os dias se repetia, só que eu nunca mais fui, porque fiquei tive um bocado de medo, como criança tive medo. Era redondo, tipo, como se vê agora, uns OVNIs, eu faço ideia naquilo que vejo, não é agora.
e via muitas luzes e via, portanto, pareciam pessoas a entrar para ali. E quando nós nos aproximávamos, aquilo desaparecia automaticamente, levantava, mas muito rápido. Quase todas as semanas eles iam lá, em períodos com frequência. E que consequências é que isso tinha? Consequências que lhe estragavam tudo. Estragavam-lhe e nós víamos precisamente um círculo e ali naquele sítio não ficava nada, ficava tudo destruído. Há muitas pessoas que dizem histórias, que viram isto, que viram aquilo. Eu vi, de facto. E estou a testemunhar uma coisa que vi, que tinha 9, 10 anos e vi, de facto, aquela imagem, tudo aquilo, aquelas luzes todas, foi para mim, pronto, na altura, não sei decifrar bem, mas gostei de ver. Em 84 nós íamos largar paraquedistas na zona de Trás-os-Montes e eu reportei à Torre de Controle de Lisboa, reportei que estava a passar qualquer coisa. Porque se eu estivesse, por exemplo, a viajar de Lisboa para o Porto, era muito fácil ver uma luz diferente, porque certamente seria um avião. Mas ali naquela zona não há nenhum corredor aéreo. E então eu reportei a Lisboa, Lisboa não tinha qualquer coisa no radar, nós também não tínhamos qualquer coisa no radar. E quando aquilo passou por nós foi uma velocidade estonteante, uma coisa fora de série. Nós íamos a cerca de 10 mil pés e o objeto passou 5, 6 mil pés à altura destas nuvens, um pouco mais. Eu vou para o pé de uma ribeira com a minha família, que lhe fazia muito calor no verão no Algarve, e havia muitas pedras. E vi novamente a mesma imagem, o mesmo círculo, as mesmas coisas, as mesmas luzes, e vejo aquilo no mesmo sítio e nós, portanto, tentamos todos aproximar. E quando nós nos íamos aproximar, há precisamente a mesma história. Eles metem-se todos para dentro parecia uma nave, vamos lá, e metiam-se todos lá dentro e a partir daí nós não conseguíamos ver. Não decifrar bem se de facto eram pessoas ou se não eram pessoas. O meu tio até dizia, posso dizer a frase que ele dizia, estas almas do outro mundo vêm-me estragar toda a minha vida, que eu ando aqui a trabalhar. Cá em Portugal continuamos a ter relatos excelentes, pessoas credíveis de todos os estatutos sociais, todas as classes. Temos relatos surpreendentes também de pescadores na nossa costa e inclusive de navios dentro da nossa área marítima, portanto dentro das nossas milhas, com relatos surpreendentes, não só de objetos voadores não identificados, como também de objetos dentro d'água, portanto submersos, que continuam não identificados. Temos também o caso do Sr. General Conceição e Silva, que presenciou a queda de cabelos de anjo, portanto, uns filamentos que, em contacto com o solo, desaparecem e que são muito vulgares em observações do fenómeno OVNI. No dia 2 de novembro de 1959, eu era aluno-piloto na base 1 em Sintra, e estávamos de manhã, eu e os meus colegas, na placa de estacionamento dos aviões, cerca das 8 da manhã, com uma manhã cheia de sol, sem nuvens, céu completamente limpo, estávamos à espera de iniciar os nossos voos. E começámos, a certa altura, a ver cair do céu uns filamentos que pareciam teias de aranha, e que caíam na mão e se desfaziam. Achámos aquilo muito esquisito, normalmente as aranhas não estão no céu, não é? E as teias de aranha não caem no céu. Mas, enfim, assistimos a esse fenómeno estranho, mas depois aquilo passou, nunca mais ninguém se lembrou disso. Mas nessa mesma tarde, em Évora, avistou-se um objeto qualquer no céu, o chamado UFO, não é? Muita gente avistou esse objeto no céu e também, nessa altura, detectaram a queda desses tais filamentos. Um indivíduo que o diretor da, na altura, Escola Industrial de Évora, julgo eu que se chamava nessa altura dessa maneira, era um homem dedicado à astronomia
e que tinha muito contacto com o meu pai. O meu pai era oficial de marinha, mas foi sempre um homem dedicado à ciência e muito dedicado à astronomia. Foi o homem que esteve por trás da construção do planetário Gulbenkian. E os dois contactavam muito um com o outro. E o professor Amaral fez uma colheita desses filamentos, uma colheita microscópica desses filamentos, e levou ao meu pai para ver ao microscópio, para discutir com ele o que é que aquilo poderia ser. E eu assisti a todo esse encontro. E, curiosamente, a visão microscópica do filamento apresentava um micro-organismo que parecia um bicharoco com patas, claro que não era como é óbvio, não é? Seria uma célula ou qualquer coisa, e o meu pai resolveu tirar uma fotografia, fotografar essa preparação. E na altura toda a gente achou aquilo muito estranho, mas estávamos em 1959, eu tenho pena de não ter conservado uma fotografia dessa preparação microscópica, mas como digo, estávamos em 1959, a coisa caiu no esquecimento e nunca mais ninguém falou nisso. Se você me falasse em OVNIs, eu pensava, aliás, por isso é que eu também não falei muito às outras pessoas. Se calhar, eu dizia às outras pessoas, tu estás maluco, não sei o quê, tu tiveste uma alucinação, mas fomos três. Fomos 2 pilotos e um mecânico que estávamos a bordo e os 3 vimos isso. Portanto, eu não acreditava, mas agora acredito. Mais tarde, o professor Joaquim Fernandes contactou-me, isto talvez em 1970, 69, 70, já não me recordo exatamente, contactou-me perguntando-me sobre a veracidade dessa história que ele conhecia não sei como. E eu estive-lhe a relatar tudo isso que se tinha passado. Daí para a frente tive muito contacto com ele e tive a ocasião também de lhe mandar um relatório de um avistamento que foi feito na ilha, quando eu era Ministro da República dos Açores, um avistamento que foi feito na ilha da Graciosa, também de um objeto não identificado, que percorreu a pista da Graciosa e estacionou e inclusivamente deitou um facho luminoso cá para baixo. Isso foi visto por várias pessoas. O homem que estava de guarda à pista, que era um polícia, ficou um bocado receoso, o que é que aquilo seria, o que é que não seria, escondeu-se, como é óbvio, e fez o relatório. E esse relatório também eu enviei ao professor Joaquim Fernandes. Nós, relativamente ao fenómeno OVNI, o que devemos fazer é excluir, porque de facto o fenómeno OVNI é algo que é tratado e é discriminado pela negativa, é saber o que não é. Estamos ainda numa fase de saber o que não é. Ainda não temos capacidade, não temos instrumentos para dizer o que é que o fenómeno é. Por isso é que nós dizemos que potencialmente os objetos são não identificados ou são identificados. Portanto, nós fazemos, digamos, a comparação em termos de analogia com toda uma soma diversa e complexa de fenómenos conhecidos, desde fenómenos naturais até fenómenos artificiais. E a partir daí, por exclusão, nós vamos limitando, digamos, estreitando o seu campo. E chegamos, de facto, a um resíduo, chamado resíduo, que provavelmente constitui um fenómeno original. Não sabemos se esse fenómeno original é terrestre, se é da natureza extraterrestre, se é o que é. Costumamos explicar os avistamentos como sendo o fruto da imaginação ou o resultado de desequilíbrios psicológicos. As pessoas que partilharam as suas histórias sabem disso, mas mesmo assim venceram o medo do ridículo. Mas será que todos os relatos são meros delírios? É de crer que não. Não, eu não sou nem cético, nem crédulo. Como digo, aliás, herdei isso do meu pai, eu penso que a atitude correta nestas coisas que a gente não conhece é não procurar dar explicações apressadas, nem, por outro lado, negar sistematicamente aquilo que pode ser. De maneira que, como digo, é manter a mente aberta, procurar investigar até se chegar a uma conclusão, como é óbvio. Nunca temeu que, ao falar destes assuntos, como nós sabemos, enfim, o homem, quando colocado perante o desconhecido, não é? Eu quero ser usado. As pessoas... Sinceramente, isso não me aquece, não me aflige absolutamente nada. Tenho a minha consciência tranquila e as minhas ideias formadas. Tem consciência de que há muitas pessoas que... Sim, há muitas pessoas, é o que eu digo, que não têm a mente tão aberta e que, à partida, negam até o próprio fenómeno em si, não é? E a existência dos fenómenos, não é? É uma questão como digo, de terem uma mente apontada para a vida normal e não quererem saber de coisas que não podem compreender, não é? E que nós também não compreendemos, diga-se passagem, não é? Não tinha receio que não a levassem a sério? Sim. Tinha um bocado de receio, porque
tive um bocado de receio, por isso não falava nas coisas. Estava numa situação que não falava nas coisas. E daí para cá nunca mais? Não. Não. E estou convencida que se voltasse ao mesmo sítio que ainda viria ao mesmo. Tens que ver isto. O que se passa, pá? Anda lá, pá, diz que mais vai embora. Vinha sempre mais ou menos em setembro de 1990. Estava a trabalhar numa oficina em Alfena e fui alertado por um colega para vir ver uma coisa muito estranha. E eles ainda vinham ao longe, tive a possibilidade de ver e fiquei assim muito admirado de ver aquele objeto. Ele vinha com bastante velocidade, mas me deu bem durante uns segundos largos. E ele vinha com um género de um ovo, o formato era um género de um ovo, um cinza, e ele vinha relativamente muito baixo, 20 metros, 15 metros, 20 metros mais ou menos, à altura dos postos de alta tensão. E então até pareceu, a velocidade que vinha, pareceu que se ia esbarrar contra a casa. Descabeu uma curva para a esquerda, na direção dele, para a esquerda, subiu, porque ele vinha relativamente baixo, subiu para controlar um morro que lá tem. E desceu logo. O caso de Alfena ocorreu no ano de 1991 e, na altura, proporcionou uma investigação exaustiva, penso que das mais completas que se realizaram até hoje em Portugal, e que envolveram nada mais nada menos que cerca de 35 a 38 pessoas, portanto 35 a 38 testemunhos, que foi possível inquirir isoladamente, o que permitiu atestar a credibilidade, enfim, independente de cada uma das pessoas envolvidas na observação, e que, ao fim e ao cabo, teve por alvo um objeto realmente estranho, um objeto anómalo, que surgiu cerca das 9 da manhã nas imediações da vila, aqui próximo do Porto, em Alfena, e que despertou a atenção, naturalmente, dos circunstantes, não é? Que não estariam com certeza à espera de ver um objeto que acabou por pairar a uma altura bastante baixa, à altura de um terceiro piso, e foi visto em vários pontos, digamos, numa área praticamente de cerca de 1 km², em várias posições, em andamentos moderados, em andamentos mais rápidos, em situações de imobilização. Isso permitiu, felizmente, que alguém tivesse, enfim, o discernimento de chamar um fotógrafo. E foi possível exatamente o Sr. Manuel Gomes, na altura, ser chamado, e conseguiu ter quatro instantâneos que nos permitiram, a partir daí, fazer uma análise exaustiva quer das fotos, enfim, quer das características mais interessantes do objeto fotografado, e a partir daí para uma investigação que decorreu durante mais de um ano, ao fim e ao cabo, com alguns laboratórios estrangeiros envolvidos, nomeadamente do Centro Espacial de Toulouse, francês, do Dr. Richard Hines, assessor da NASA, a equipa do professor Trabalho Rodrigues, aqui do INETI, nós próprios, e portanto penso que fez o possível por determinar, primeiro, a credibilidade naturalmente das fotografias, excluir qualquer possibilidade de montagem, o que estava desde já garantido, digamos, pela unanimidade dos testemunhos em termos pessoais, e que ao fim e ao cabo vieram conferir, digamos, a forma geral e o comportamento geral do objeto,
e por outro lado, enfim, retirar mais alguma informação válida das próprias fotografias. Sentiu medo às outras pessoas? E, em princípio senti, porque eu pensei que ele que se ia esbarrar mesmo contra a casa. Isso eu senti um bocado de medo, assim um bocado de receio. O barulho era estranho, nunca tinha visto nada assim. O que podemos dizer, em termos de conclusão, sobre é ou não um objeto voador não identificado, evidentemente que, de acordo com a sigla, ele continua a ser não identificado na medida em que não houve nenhuma reivindicação, nenhuma característica que assinalasse, sem dúvida nenhuma, inequivocamente, a origem, a natureza e a vocação daquele objeto. Podemos não querer aceitar os testemunhos pessoais. Podemos exigir provas materiais, imagens, gravações, e estamos no nosso direito. Mas o certo é que houve vezes em que a câmara estava lá. Eu recebo relatos todos os dias, não só de cá de Portugal, mas de várias partes do mundo. De Portugal não são todos os dias que eu recebo, mas de quase todo o mundo vou recebendo centenas e centenas de relatos. Menos de 5% realmente despertam alguma curiosidade científica do fenómeno e 1,5% a 2% então sim são casos verídicos. O que é que diz de tantos relatos sobre avistamentos e sobre acontecimentos com OVNIs que têm marcado este século, nomeadamente a partir dos anos 50? Provavelmente mais não são, como dizia o Sr. Jung, de que alucinações provenientes do inconsciente coletivo. Ou seja, não há prova nenhuma substancial que algum OVNI tenha passado sobre nós, ou que tenha deixado artefactos, ou que tenha feito contactos reais com as pessoas. Não há nenhuma prova científica. Porque pensem no seguinte, ou seja, uma civilização extraterrestre deseja entrar em contacto com a Terra. E vamos partir do princípio que essa civilização se encontra em estrelas mais distantes, que é a Alfa de Centauro, que está a cerca de 4,5 anos-luz. Para fazer a viagem até cá, ou utiliza os buracos verme, portanto, o que será um bocado ainda duvidoso em termos tecnológicos, ou avança mais depressa do que a luz, o que pelo menos o Einstein insistia ser impossível, ou vem mais devagar do que a luz. Vindo mais devagar do que a luz, a viagem demorará centenas de anos, mesmo a nave funcionando ao nível de uma tocha de hidrogênio, que lhe permite uma boa aceleração. Para vir centenas de anos de luz, terão que ser naves de geração, ou seja, naves gigantescas, onde várias gerações de extraterrestres viveriam no interior oco da nave, como se vivessem no seu próprio planeta. E, portanto, só os filhos, ou os bisnetos, ou os 3 netos desses extraterrestres conseguiriam chegar à Terra.
Para que uma nave geração fosse funcional, teria que ter mais de 5 ou 6 km de extensão. O jacto dessa tocha poderia ser visto entrar no sistema solar de qualquer radiotelescópio da Terra. A nave seria gigantesca, tão maior que qualquer tipo de cometa em aproximação e, portanto, seria visível em todo o lado. É impossível uma conspiração global ao nível de todos os governos da Terra impedirem isso, porque há uma série de particulares que têm telescópios e governos que não ligados diretamente à relação da teoria conspiracional do secretismo em relação a isto. E mais, se uma nave geração vem na direção da Terra, caramba, é para manter um contacto direto. Não poderemos estar a falar de uma geração de atrasados mentais um pouco à moda do ET, que vem recolher umas plantinhas e depois se vai embora a correr e depois não sabe como é que há de falar para casa. Não, uma nave geração destas ficará em órbita à volta da Terra e depois tentará entrar em contacto com qualquer governo terrestre, ou seja, não desce no alto dos Apalaches ou no meio da Parvónia num campo de termossos, desce numa praça central de uma cidade. E depois, evidentemente, essa nave geração já deve estar a receber comunicações da Terra desde praticamente que se inventou o rádio. Eles sabem, pelo menos, alguns códigos terrestres. E nada disso tem acontecido. Em princípio, não é de excluir que a vida inteligente não exista em outros planetas de outros sistemas solares, digamos assim. Outros sistemas que realmente sejam constituídos por uma ou duas estrelas, como realmente parece haver evidências que sejam realmente orbitadas por planetas. Digamos, em pleno Renascimento, Giordano Bruno aventava a possibilidade de haver outros seres inteligentes em outros mundos estelares. Ele tem um livro, é autor de um livro conhecido, Da Pluralidade dos Mundos Habitados, que lhe valeu, aliás, a condenação da Igreja e o seu desaparecimento pela Inquisição, queimado numa fogueira no Campo dei Fiori, onde atualmente está uma estátua dele, em Roma. Todavia, há uma teoria e há uma tendência para pensar, chamada a teoria da panspermia, de que a vida pode aparecer em qualquer ponto do universo, desde que tenha condições favoráveis. E a vida pode não ser necessariamente semelhante, análoga àquela que existe à superfície da Terra. A vida na Terra está baseada no carbono e, digamos, no oxigênio, no hidrogênio e alguns outros elementos. É possível que a vida possa, noutros sistemas planetários, estar baseada no silício, por exemplo, ou em outros elementos realmente possam constituir uma base vital. Isso não é de excluir. Eles existem cada vez mais, as pessoas cada vez mais estão a sair do anonimato, estão a dar a cara, estão realmente a deixar de ter medo do ridículo e estão a relatar as suas experiências. Espanta-me que as pessoas falem disso e até acredito que elas acreditem no que viram. Provavelmente o que viram nada terá a ver com visitas de extraterrestres. Para já, ou seja, se é possível a existência de OVNIs e se os OVNIs foram visualizados, quase de certeza que não são extraterrestres. Uma das hipóteses possíveis, e que pelo menos para mim seria extremamente divertida, são sondas que vêm do futuro. Desdém é uma palavra correta. Eu já lhe disse no princípio que muitos cientistas olham com desdém este tipo de fenómeno, mas com verdadeiro desdém, porque eles dizem que ele não se enquadra na paramétrica dos fenómenos normais que podem ser verificados em laboratório e testados, e, consequentemente, o cientista olha para ele, digamos, de cima e, portanto, não se ocupa, recusa-se a ocupar dele. Nós temos do nosso lado alguém, já falecido, que efetivamente se apiou desse pedestal, portanto, aliás, ele nunca esteve nele, Carl Sagan. Carl Sagan foi um homem que se devotou ao estudo do fenómeno OVNI, inclusive procurou a existência de inteligência no universo, fomentando um programa que exatamente fazia essa pesquisa, não é? Até hoje sem qualquer resultado, mas ele deu boa parte do seu esforço e da sua energia intelectual à procura eventual dessa inteligência existente, alguns no universo. Nós vamos avançando de descoberta em descoberta e cada vez mais nos aproximamos da ideia de que não estamos sós. É absolutamente, a meu ver, esta é a minha opinião pessoal, é absolutamente absurdo pensar que estamos só no universo. Não faz sentido, mais ainda, porque o nosso sistema solar no universo é uma gota d'água, sem grande significado até pela sua própria dimensão, de maneira que, como digo, a mim não me repugna nada aceitar que haja vida fora da Terra, como é óbvio, não é? Fora do nosso sistema solar. Mas, é como digo, é uma questão de ter a mente aberta e esperar pela justificação ou pela verificação de que essa vida existe. Daquilo que eu posso tirar
como conclusão a nível pessoal, não a nível de cientista nesta área, mas a nível pessoal, eu aí interpreto no fundo, quem pôs a vida neste cantinho do universo, que deve ter também semeado em outros cantos, vai acompanhando de perto a sua evolução, sem interferir e deixando ao livre-arbítrio do homem, da humanidade, e não impondo nada, mas fazendo sentir a sua presença. A nível de contactismo, todos os que se dizem contactados e todos aqueles que transportaram mensagem ao longo dos tempos até aos dias de hoje, dizem sempre a mesma coisa, sempre uma mensagem de paz, esperança e de um advertimento para o comportamento da humanidade, de um aviso ao comportamento da humanidade. Eu acho que o único conselho que podia dar a uma pessoa dessa é relatar e não ter medo, digamos, das críticas e do ridículo e, enfim, dessas preocupações todas que muitas pessoas têm e que fecham, que os obriga a fecharem sobre si mesmos e a não relatar o que viram. Eu acho que a coisa é suficientemente interessante e, como é que eu ia dizer, e importante para ser relatada e averiguada, com verdade, como é óbvio. Se os nossos vizinhos ainda não são sequer capazes de comunicar connosco, é pouco provável que já nos tivessem vindo visitar. Pela lógica. Resta saber se nos podemos limitar ao uso da lógica e rejeitar tudo o que não sabemos explicar. Peço a todos, quanto nos estão a ouvir, para não se acanharem, para darem os seus testemunhos, para continuarem a olhar para o céu, mas de uma outra forma, não com um tom de medo, mas com um tom apreensivo e realmente começar-se a sentir esta realidade, que talvez seja a realidade mais importante, porque poderemos aí encontrar respostas: quem somos, de onde viemos ou para onde vamos. Diz-se que a comunicação com Deus é um processo estritamente pessoal. Fomos conhecer uma mulher que diz falar com Deus como quem usa um telefone sem fios. Esta mulher, a quem muitos não hesitam em chamar santa, considera-se uma mensageira de Deus. Para a semana, vamos ouvir o que tem para dizer a Santa da Ladeira. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.